Avatares humanos e clãs de Pandora trocando porrada no espaço. Essa era a ideia do roteiro descartado de Avatar: O Caminho da Água. Pensa que doideira. Por sorte, essa história virou um quadrinho pra gente poder ter uma ideia de como seria Avatar: O Caminho da Água quando ele ainda era Avatar Terreno Elevado. E velho, tudo aqui é canônico. Essa história vai mostrar o retorno da RDA, mais problemas com os filhos do Jake, contato com novos clãs de Pandora, pancada em gravidade zero, cachorro robótico mutante do capeta. Velho, vem comigo ver essa história. E finalmente chegamos na história mais aguardada dos fãs de Avatar aqui do canal. Avatar The High Ground, ou Avatar Terreno Elevado. Sejam todos muito bem-vindos ao HQJ, eu sou o John e a capa dessa nova história vem com o Jake e a Neytiri em cima de uma preda, armados e equipados para o combate, com vários outros cidadãos de Pandora ali no fundo. História escrita por Sherry Smith, contém 3 volumes e foi lançada em 2022, pouco antes ali do lançamento do segundo filme. E vocês vão ver que na verdade essa história, né, ela se passa um pouco antes do segundo filme, e até serve assim como meio que uma abertura, uma introdução para o filme. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Já te desafio a deixar um like aí no vídeo e se inscrever para não perder as próximas sequências dessa história, que vai ser a mais longa das já contadas aqui no canal, ou pelo menos até o momento. E sempre lembrando que as alterações de imagem, de fala, foi para preservar a obra original. Agora chega de enrolação e bora para a história. Antes de mais nada, para vocês se situarem, quando James Cameron lançou o Avatar, o classicão lá de 2009, ele começou a trabalhar em um roteiro da sequência. Porém, né, em algum momento ali da vida dele, ele pensou, pô, eu posso fazer melhor. Então ele abandonou esse roteiro e aproveitou alguns pedaços dele para criar Avatar: O Caminho da Água. Mas algum anjo do céu olhou para esse roteiro descartado e pensou, ô véi, bora fazer um quadrinho com isso aí? E foi assim que nasceu Avatar Terreno Elevado. Já alerto que essa história é cabulosa e é até um pouco difícil de acreditar que faz parte do universo, porque ela tem uns pedaços ali que é bem diferentão, né, do que a gente está acostumado a ver em Avatar. Para quem tá curioso aí com relação à cronologia, ela entra logo depois ali de Avatar: A Próxima Sombra e faz uma emenda, né, com Avatar: O Caminho da Água. Mas tem vídeo já falando de cronologia no canal, nem vou me alongar, então bora logo para a história. Eu nem preciso recapitular o filme anterior, porque esse quadrinho começa exatamente com um momento de reflexão do Jake, relembrando, né, da batalha final lá do primeiro filme. Tipo, como aquele momento foi impactante pro povo nave, de forma muito geral, entendeu? Acabou gerando uma grande tristeza em Pandora, mesmo após a expulsão dos humanos, porque assim, só o fato deles terem perdido muitos amigos e familiares já era uma barra pesada, né? O Jake conta como aquele momento era perturbador pra ele e pro povo Maticar, que nem mais casa pra morar tinha, né? Só que toda essa depressão começa a dar uma mudada porque ele começa a contar as coisas boas que aconteceram. Tipo, pra quem não lembra, a Ney foi possuída por um demônio do céu e agora tava prenha. Não sei porquê, mas isso me lembrou uma amiga de Taubaté. Jake fala sobre o nascimento do primeiro filho dele, o Neyten, apresentou pra todo o clã naquela pose clássica do Rei Leão. Vai contando também que como a guerra matou uma galera, os filhos dessa galera acabou sendo adotados pelos Na'vi e humanos também. E esse até foi o caso da Kiri. Eu nem preciso explicar quem é a Kiri, né? Todo fã de Avatar sabe quem é a Kiri. Aquela personagem com os poderes doidos de X-Men lá que misteriosamente apareceu no bucho do Avatar da Doutora Grace. E ninguém sabe como ela foi para lá. E aí, como ela não tinha família, né? O Jake adotou. Olha só que bacana. Até o Norman adotou uma gurizada também. Essa você não sabia, né? Mas então, galera, é o seguinte. O Jake conta que produziu mais duas criaturas com a Ney. Um ser chamado Loak e uma gracinha cote chamada Tuktiri, a Tuki. E agora que a história realmente começa, porque o Jake tá sentado com o Neten e o Loak fazendo a conexão com a árvore, porque eles estão prestes a partir para as montanhas, para fazer aquele rito de passagem lá do encontro com o Ikran, lembra? Aquele mesmo lá do primeiro filme, que um jovem caçador tem que provar seu valor, né, capturando um Ikran e tal. E para quem não se lembra, antes de um momento de perigo, caçada, batalha e tal, o povo Na'vi faz uma conexão, né, com a árvore, para que Eywa, né, a divindade deles, preserve a memória deles, né, caso venha a óbito. Agora se liga só nisso, enquanto o Jake tá passando as instruções para os jovens, né, de como domar um Ikran, a gente descobre que a Kiri era tão diferentona que ela conseguiu esse feito de domar o Ikran somente se aproximando do bichinho e pedindo para ser amigo dela.
Pensa numa personagem que tem potencial, cara. Pode apostar as fichas nessa aqui que vai dar bom. Pessoal, no caminho conhecemos Miles Socorro. Miles é o Spider. Cara, não tem como ver esse nome e não pensar no Aranha-Verso. O Miles é mais um dos órfãos de Pandora que acabou perdendo os pais durante as batalhas ali, né, entre nave e humanos. E o Miles já é um caso meio diferente, porque ele foi adotado por humanos, mas meio que ele se identifica à nave. Então ele tá mais dentro da família do Jake do que dos seus pais adotivos. Vocês vão entender isso mais pra frente. Bom, o Spider se junta a galera ali e quando eles chegam nos Incrans, quem toma a frente é o Loak. Ele luta com o passarinho usando um estilo assim bem parecido com o Jake no primeiro filme, tentando imobilizar a boca dele e tal. Mas na real, o que acaba acontecendo é que em um momento ali, o Ikran agarra a perna dele e leva ele para perto de um penhasco. Então aí ele fica tentando ali, né, domar o Ikran, mas o bichinho mete uma cabeçada no Loak e o menino despenca do penhasco. Apesar do susto, ele tava até bem, no máximo alguns arranhões e uma unha encravada. Mas tava doido pra tentar de novo. Lembrando que os corpos dos naves são bem resistentes, então apesar dessa queda danada, pra ele deve ter sido algo até normal. O Jake obviamente não libera o Loak, né, pra tentar de novo, e eles acabam voltando pro acampamento. E uma observação, apesar de não mostrar, o Neitenha também não conseguiu o ecrã dele, tá? Mas pelo menos não caiu do penhasco, né? Pontinho pra ele. Ali no acampamento, o Jake dá uma incentivada nos meninos, mas ele deixa claro que só libera um novo teste depois de um bom tempo. Aí o Loki fica revoltado com tudo isso, até sai dali. Então o Netenha fica sozinho com o Jake. Aí começa a puxar assunto, falando que ele é um bom piloto. Piloto, hein? Piloto. E que o Jake poderia liberar ele para ir numa missão de treinamento no Mundo Negro. Atenção, hein? Esse local vai ser importante. Grave esse nome. Mundo Negro. Só que o Jake recusa, até porque ele e o Loak ainda são crianças, né? Adolescente tentando ser adulto e tal. Aquela fase difícil da adolescência. Você não é nada, não presta pra nada, mas tá tentando fazer alguma coisa de valor. Enquanto a Moat tá remendando os arranhões do Loak, o Jake tá batendo um papo com a Neytiri sobre a preocupação dele com o retorno do povo do céu e que apesar dele tá pressionando, né, os moleques, o próprio Neyten acaba tomando a frente, né, chamando a responsabilidade. Tipo, ele é mais parecido com o Jake. E isso, né, acaba gerando mais pressão entre os meninos, né? E aí a Ney acaba fazendo, né, essa parte de tranquilizar o Jake. Tipo, cara, vai com calma, ainda são crianças, deixa eles serem criança, a guerra talvez venha, talvez, mas ela não tá aqui. Então dá uma segurada nessa ansiedade aí, vai numa psicóloga e tal, barzinho do tio Zeca. Eles vão tendo essa conversa e do lado tá rolando uma comemoração da galera que conseguiu seu ecrã. Aí tem fogueira, tem pipoca doce, o Norm tá com violino e suas pencas de filho, é open bar de leite de ecrã, tá tocando até os clássicos da Furacão 2000. Pra vocês terem uma ideia, o Loki até chamou um amigão dele, o Alok, pra ajudar no remix. Nessa bagunça aí, a Ney vai falando com o Jake sobre toda essa preocupação que ela tem com a paranoia dele, né, de só andar armado e tal. O cara tá perdendo o jeito nave de viver. E pior, tá retirando das crianças também. Tipo, é uma parada que a Ewa não aprovaria. Ewa é a divindade deles, né? Só que o Jay, cara, ele tá muito apreensivo. Então ele praticamente olha pra ela e fala: Cara, vocês estão esquecendo do que esses caras fizeram com a gente, meu, com o povo. Vocês não estão percebendo, mas esses mano, eles vão voltar, cara. A gente precisa estar com o abdômen trincado pra quando precisar usar. Velho, finalmente estamos vendo a Neytiri participar dos quadrinhos. Quem tá acompanhando as histórias de Avatar aqui comigo, me vê reclamando há tempos da participação da Neytiri nas histórias de Avatar. Finalmente ela tá marcando mais presença. E tipo, eles não entram num acordo, porque tanto a Ney quanto o Jake entendem o ponto de vista um do outro. E também entendem que eles estão querendo o bem deles próprios ali, né? Quanto das crianças e do clã. E é legal ver a evolução deles, assim, como casal, né? Durante esses anos todos aí que passaram. Tipo, tentando se entender melhor, ponto de vista um do outro, se ajudando. Mas isso aí é tudo coisa de filme. Na vida real, a mulher estaria certa. Ainda mais com 14 anos de casado. Seguinte, galerinha, passado mais um tempo, rola novamente um rito de passagem, desse com os Ikrans, só que dessa vez o Loki consegue, né, dominar o bicho e fazer a ligação. Aí tem aquele momento lindo, né, primeiro todo o clã apreensivo, tal, tenso, e depois todo mundo feliz, comemorando, galerinha toda voando com seus Ikrans, segurando uma tacinha de vodka, que tem essa pintura linda aí da arte. E por enquanto a história tá bem calma e tranquila, praticamente é mais uma introdução ainda, vai começar a ficar agitada, porque naquela noite a Moat tá fazendo uma espécie de tipo canção de boas-vindas em comemoração ao ciclo de anciões que estavam ali junto com o clã de Matcaio. John, calma aí, eu não tô entendendo nada, relaxa, eu também não. Pessoal, manja aquelas reuniões corporativas que você reúne vários gerentes de vários setores da mesma empresa numa sala? A parada aqui é mais ou menos igual. Reuniu, né, várias, né, Tsahix, né, que são aquelas líderes espirituais, e alguns Oloectans também, que são aqueles líderes geral do grupo, né, de vários clãs, né, para conversarem. E eles chamavam isso aí de círculo de anciões.
Quando, por quê, ou em quais casos eles faziam isso aí eu já não sei te dizer. Se porventura você souber, deixa aí nos comentários. Mas o caso aqui é que fizeram isso para dar uma notícia grande para o clã Matcaio, que agora eles tinham uma nova casa para morar. Aí a galera fica toda feliz, comemorando, se abraçando. Eles vão para esse lugar, a Neytiri até chama as crianças para se abraçarem, né, e comemorarem. A Kiri chama o Spider também. Mas aí, velho, a Neytiri não gosta nada disso, até pede para ele sair. E ele só não sai porque a Kiri segura na mão dele e fala pra ele ficar que ele também é família. Claro que a Ney não curtiu nada isso aí, mas também não falou nada. Só que tá faltando alguém nessa conta, né, nesse jogo aí. Cadê o Jake, galera? Quando o Jake olha bem pro lugar, ele chama a Penteairo, que era uma Tsahik representante do conselho de Tsahik's. E, velho, ele dá uma olhada e fala, mano, seguinte, da hora, né, o negócio aqui, bonitão, né? Tem uma pedra ali bacana. Mas quando os manos do céu voltar, a gente tá tudo de F. Só que a mulher fala pra ele que, cara, meu, você tá com esses papos aí de que os manos vai voltar, já tem anos já. Talvez eles nunca voltem e tal. Aí a Ney já se mete ali no meio e fala, ô Jay, pô, dá uma segurada aí, mano. Não é o momento de você falar disso aí agora não e tal. Então o Jake acaba relevando e ele só aproveita mesmo o momento aí com a galera e a família. Só que depois ele chama a Ney de canto e aí fica aquele climão ruim, porque ele fala, pô meu, ó, a Moat fez o bagulho aí sem falar comigo antes e tal, não concordo com isso aí não, essa parada tá errada, cara. Beleza, é pro bem do clã, trazer esperança, tudo mais, qualidade de vida. Mas eu sou o Alektan, cara, eu preciso falar a verdade. E a real é que a invasão tá chegando, meu. Pessoal, é legal quando você pega pra ler essa história, como ela vai te prendendo com as novidades e no suspense. É sensacional isso aqui. Mas continuando, ainda naquela noite, já longe, né, daquela casa nova, o Spider e a Kiri voltam para as instalações daquela antiga base humana, lá nos portões do inferno, lembra? Então, se liga nessa referência, lá dentro rolou um momento muito nostálgico, porque eles assistem alguns vídeos e gravações antigas do Jake, quando ele ainda tava, né, no corpo humano, e as falas do vídeo são iguais a algumas falas gravadas durante aqueles diários lá que ele fazia durante o primeiro filme. Só quem é fã de Avatar e já assistiu algumas vezes o primeiro filme vai conseguir pegar essa referência, é muito legal. É muito bom ver também toda essa conexão que o Spider tem com a Kiri, né? Porque os dois foram adotados, então eles criaram um certo vínculo, ali eles se entendem muito bem. E esse momento é muito legal também porque vemos um pouco mais as instalações ali do lugar. E aí tem todo aquele papo do Spider falando que é estranho ver o Jake de pele rosa e tal. O Spider desabafa também, falando que a Neytiri odeia ele. Mas aí a Kiri dá aquela levantada na moral, né? Falando que ela ama ele, né? E que ela, pô, o Spider é mais irmão dela do que o Loki e o Ney tenha. E aí tem toda aquela parada que tipo, pô, meus pais eram os vilões, né? Os seus eram os mocinhos. Se porventura você não sabe, o Spider é filho do Coronel Quaritch. Calma que eu já vou explicar isso aí. E quanto ao pai biológico da Kiri, fica todo aquele mistério, porque acredito que todo mundo aqui já assistiu o segundo filme, então sabe que isso ainda não foi revelado, mas eles conversam sobre o assunto, né? Só que eles não sabem, e por enquanto parece que ninguém sabe quem é o pai da criatura. Agora, bora entender o caso do Spider. Enquanto os dois estavam batendo um papo, o Jake tá na floresta conversando com a Neytiri. E ela fala que não curte muito a Kiri andando com o Spider, que ele é um problema. O Jake ainda tenta defender ele, falando que é uma criança, que ele é órfão e tal. Isso é até um dos motivos, né, da Kiri se entender tão bem com ele. Mas aí essa conversa tem um clima meio tenso, porque na realidade o Jake também fica um pouco preocupado com a presença do Spider. E aí o roteiro explica essa preocupação pra gente através de um flashback, mostrando, né, o Coronel Quaritch 15 anos atrás com uma galera ali. Como tava todo mundo longe de casa, né, deixaram tudo pra trás, o Coronel acabou se engraçando com uma mulher chamada Paz Socorro. E assim surgiu o primeiro humano nascido em Pandora. Nem sei se teve algum outro depois dele, mas ele foi o primeiro, então já cravou seu nome na história. Bom, o coronel vocês já sabem, né? Tomou uma estilingada da Ney lá e morreu. Já a mãe do Miles, né? Ela acabou sendo morta também durante aquelas batalhas lá do primeiro filme, né? Em outras palavras, o Jake teve relação com a morte dos dois, entre aspas. Agora que tá todo mundo sintonizado, como eu tava explicando, existe uma grande amizade da Kiri com o Spider. E o garoto não se identifica com os pais. Porém, né, tem todo esse pé atrás aí do Jake e da Neytiri. Principalmente da Neytiri, né? Com medo que ele acabe se aproximando dos pais no futuro, tente alguma coisa contra ele e tal. Até porque deve ter registro de tudo lá se ele quiser saber sobre os pais dele. Ah, e observação, no filme o Spider meio que pertence à família do Jake, embora viva na base. Porém aqui ele foi adotado por Nash McCosker e uma mulher chamada Mary. Lembrando que essa história se lançou e se passa antes do segundo filme, então rolou umas paradas antes do Spider ser da família do Jake. Ser da família do Jake, entre aspas ainda, né? Esse cara, o Nash, até já vimos ele em outros momentos nas histórias de Avatar. É aquele cidadão que arrumou treta com Kaane lá em Avatar A Próxima Sombra, fazia parte daquele grupinho de faz tudo lá da Kathleen Hale. Foi até ele que ajudou a conseguir um antídoto pra salvar o Jake, vocês vão lembrar dele.
Bom, mas depois dessa mini DR aí, né, do Jake com a Ney, eles saem pra se divertir, curtir uma noite a dois, tal, aquelas paradas que casal faz, sabe? Fazer aquela manutenção do amor. E é legal que a gente vê também o Jake ensinando as coisas da Terra pra Ney. Por exemplo, isso que eles estão fazendo, ele fala, isso aqui se chama ter um encontro. Olha que bacana essa troca de informações que nunca acaba entre os dois mundos. Isso eu acho muito bacana, né? É um momento muito bonito, assim, dos dois se divertindo à noite, aquelas luzes, né, lindas de Pandora. Pandora à noite é um espetáculo, né, cara? Isso aqui traz uma paz só de olhar. E então, esse momento mágico acaba sendo interrompido quando aparece uma luz forte no céu. Esse momento a gente viu brevemente lá no segundo filme. Pois é, galera, tanto o Jake quanto a Neytiri e a galera que tava por ali, quando vê aquela luz, já sabe que os humanos estão voltando para Pandora. Cara, agora o momento de tensão começou, porque vai mostrando brevemente a frota se aproximando, enquanto o Jake vai fazendo um discurso pro clã, avisando que aquele lugar não é mais seguro, que agora eles deveriam ir para as montanhas, como fizeram lá no primeiro filme, né? Porque isso vai dar várias vantagens táticas para eles e recordes de bilheteria. A Moat até chega a falar que o melhor seria ficarem por ali mais um tempo e tal, com o clã, os humanos se juntarem aí, a galera da base também, ficar todo mundo junto. Mas o Jake fala que não e ponto final. Aí olha só o que rola depois do discurso motivacional. O Jake tá super confiante, dizendo que vai destruir o inimigo e tal, não sei o que, vai puxar o cabelo. Só que quando ele se junta com a Ney, velho, mas esse cabra tá destruído de medo. Pensa num cara que tá acabado na insegurança. Meu, ele até se questiona por que colocaram ele no poder e tal, porque assim, o medo dele agora, ele é muito diferente, porque antes ele tinha que defender o clã e a Neytiri. Agora é o clã, a Neytiri e tem que defender os filhos dele também. Então ele fala que os filhos deles deveriam ficar lá com o povo, porque o único jeito deles vencer essa batalha é no, atenção, Mundo Negro. Lembra que eu falei para vocês guardarem essa informação, né? Galerinha, em uma das naves, a General Frances Edmore tá falando com a equipe dela. Apesar de não ficar claro, tem vários indícios que a parada ali é o seguinte: provavelmente deu ruinzão lá na Terra, esgotaram os recursos, eu não sei. Mas eles ficaram encarregados de garantir a sobrevivência da humanidade. Para isso, eles tinham que fazer de Pandora o novo lar dos humanos. Só que para isso eles precisavam reconquistar a Pandora primeiro, já que eles perderam, né, no último confronto. Então a ideia inicial é atacar aquela base que eles perderam, né, os portões do inferno, para eles poderem crescer a partir daquele ponto. Fazer prédio, academia, igreja, casa do norte, smart fit, essas coisas. E se preciso, matar todos os naves. Só que o alvo mesmo era o Jake, não o povo nave. Porque ele que era o líder da resistência. Nisso, o Jake, o Norm e mais um rapaz estão na base, observando a movimentação das naves. Em 5 dias, elas vão atingir a órbita de Pandora. E pessoal, atenção, eles enviaram 10 naves. Você pode até pensar que é pouca coisa, mas só para vocês terem referência, eles nunca mandaram mais de uma. Pois é, eles vieram realmente para conquistar. Como ainda faltava 5 dias, isso dava tempo do Jake, né, reunir a equipe dele para fazer mais um teste no Mundo Negro. Aí olha só, o clã se reúne com a Moat e tal, para fazer mais um daqueles rituais, né, para abençoar, pedir força para ele e tal. Aí eles abençoam flecha, eles abençoam também roupas de astronauta. A essa altura já deve ter caído a ficha do que é o mundo negro, né, galera? O mundo negro é como o povo nave chama o espaço sideral. Eles entram em uma nave, se trocam. A ideia aqui é o seguinte, cara, o Jake sabe que deixar o inimigo escolher o campo de batalha é uma das formas que tem de se perder. Então a ideia dele é lançar o povo no espaço e levar a luta para o terreno elevado, ou seja, a órbita de Pandora. O negócio é não deixar os caras pousarem de jeito nenhum, ninguém esperaria isso. Como leva 7 anos para ir da Terra para Pandora, o Jake usou esse tempo para treinar o povo nave a lutar em gravidade zero. Eu fiquei imaginando tantos de vezes, aulas e tudo mais que o Jake não deve ter feito com essa galera no espaço. Velho, eles usam antigas estações de comando, trajes espaciais para servir tipo de alvo, restos de coisas que os humanos deixaram na órbita, tudo para treinar ali a deriva no espaço. E os bichinhos ficaram bons, hein? Rapaz, eu imagino o tanto de trabalho que o Jake não teve. Mas eu achei impressionante, mesmo ele sendo Toroku Makuto, conseguir convencer a galera a ir pra órbita de Pandora. Pra ser sincero, eu achei esse momento até um pouquinho forçado. Se parar pra pensar no primeiro filme e nos quadrinhos anteriores, né, fugiu bem aí do Avatar que a gente conhecia.
Só que assim, tecnologias e pessoas que saibam como utilizar esse tipo de tecnologia, isso aí ficou na base de Pandora, né? Então até que, ok, né? Segue o jogo. Mas foi um momento bem bacana, né? Ver assim, avatares, humanos, nave, tudo treinando no espaço. É um negócio bem diferentão mesmo. Quando eles voltam pra Pandora, um dos caras ali até comenta que a nave que eles usaram está muito velha e não aguentaria, né, outra reentrada. Só que o Jake precisa mesmo é de um novo lançamento. Lá em cima ele dá outro jeito de voltar. Galera, observação, tá? O Neten, ele foi nesse treinamento, viu? Foi a primeira vez dele no espaço, o Jake deixou ele ir e tal pra treinar. Só que quando eles voltam pra Pandora, ele não autoriza o Neten a ir na missão oficial contra a RDA. Ele ainda é muito novo e tal, né? Não tinha um treinamento adequado, era muito jovem. Na real, ele queria mais tempo para treinar ele, mas ele não queria, né, que deixar o moleque despreparado, né? O Neten fica frustrado pra caramba, mas fazer o que, né? Paciência. Eu até achei muito o Jake deixar ele ir. Eu achei que ele ia ser mais rígido quanto a isso. Tem um corte aqui e tá rolando uma espécie de conselho de guerra. Até tem uns rostos conhecidos por aqui, como a Ikane, né? Essa moça de vermelho aí. E o Ike Wei, o Aloy-Kitan clã Olange. Já até vimos essa galera antes de Avatar. Na verdade, né, em A Próxima Sombra, a Neytiri não estava com o Jake porque estava ajudando o clã Olange, né, que estava passando por um aperto lá, depois daquela batalha final contra a RDA. Aqui ele até leva o Spider para esse conselho, mas eles ficam longe, também apreensivo por causa da Ney, né. E galerinha, esse mano aqui, ó, se chama Ie Yatley. Ele é o representante dos Oloitãs ali do conselho. Ele deixa o Jake mandar as ideias dele, aí o Jake explica que tem muitos guerreiros, né, que lutaram ali com ele no mundo negro. E cara, eles estão prontos pro ataque contra os Homens do Céu. Só que o cara fica com o pé atrás, até porque pensando logicamente, o Jake tá declarando guerra antes mesmo dela começar. Ah, é importante, esse conselho tá rolando perto de um dos campos de batalha lá do primeiro filme. E isso foi de propósito, o Jake escolheu esse local porque ele sabia que ia ter uma certa resistência dos clãs. E ele queria relembrar, né, do poder de fogo, da RDA e tal, alertar que provavelmente eles também voltariam com uma força muito maior para matar geral mesmo. E enquanto tudo isso aí rolava, as crianças acabaram se encontrando e estavam assistindo a reunião juntas, só que de longe, né, por causa do Spider. Exceto o Neyten, que acabou ficando ali no meio da galera para prestar mais atenção. Só que como eles estavam meio longe, assim, tava ruim até pra ver, eles ficando tediados, tal, cansativos, essas reuniões costumam ser longas, e para combater essa ansiedade, adivinha o que aconteceu? Já que eles estavam perto de um campo de batalha abandonado, o Loki teve a brilhante ideia de visitar esse cemitério. Ah, rapaz, isso vai dar ruim. Galera, o Loki, a Kiri, a Tuque e o Spider montam nos cavalinhos e o Loki tem mais uma brilhante ideia. Desligar os comunicadores e colocar na bolsa que estava amarrada no cavalo. E ainda fala, fica relax, a gente volta antes deles perceberem. Essas crianças ainda vão se matar, cara. Aí olha só, eles vão matar dentro. E tem mais uma moça que eu nem lembro mais o nome dela, mas é aquela que não tem um olho lá, no lugar tem uma cicatriz bonita. Aquela representante da Tsarik lá. Enfim, o Ie Atley tá perguntando a opinião dela quanto a atacar a RDA. E aí a senhorinha fala que, cara, pô, da última vez foi eu a que expulsou a galera. Então, se precisar, ela vai fazer de novo. E a conversa continua assim, sem caminhar para lugar nenhum. Eles até perguntam pro Jake se ele recebeu algum sinal de Yale para atacar a RDA, e aí ele fala que não. E eu e a Trey lá, ele conclui que, cara, tudo aquilo ali é muito confuso, muito superficial e não faz sentido algum atacar o povo do céu. Então ele decide que será oferecido paz em vez do ataque. O Jake fica doido quando escuta isso. Criatura, eles não querem paz, eles estão querendo é o mundo mesmo. Só que não dá em nada não, cara. Quem segura o Jake ali é a Ney. E aí o Jake meio que à parte ali pede pro Nathan encontrar as outras crianças na multidão, que ele vai fazer o que tiver que fazer, mesmo sendo contra o conselho. E nessa o Ike aparece e fala pro Jake que tipo, ele é o último guerreiro do clã dele, por conta do confronto contra o povo do céu. Só sobrou ele e o resto é tudo velho e criança. Aposto que você não sabia dessa, né? Por isso, né, que a Ney até teve que ir lá dar uma mão pra ele em A Próxima Sombra. O Jake se sente até mal nessa hora e tal, mas aí ele olha pra ele e fala, ô cachorrão, calma aí, meu. Eu tô falando isso aí, não é pra tipo jogar a culpa em você, mas é pra você saber que eu entendo que os métodos antigos de paz não funcionam com a galera do céu. Então se tu vai pra cima dos mano, eu tô contigo. Velho, o clã assistindo isso já gruda em um coro de guerra ali com os dois se abraçando. Esse momento me lembrou muito de quando o Jake se tornou Truco Makto e o Tsuta selou uma aliança com ele.
Só que tudo isso aí é interrompido com o Neten avisando que a gurizada toda sumiu. Vocês se lembram que as crianças tudo saiu no meio da reunião, né? Claro que vocês se lembram, né? Isso aconteceu agora há pouco. Velho, eles vão andando pelo que sobrou das máquinas, né? E olhando tudo, cara. Super curiosos. Os meninos, né? O Loak e o Spider, né? Fascinados. E as meninas, né, a Tuki e a Kiri, até meio amedrontadas, né, com tudo aquilo. Mas ainda assim também super curiosas. E, cara, eu queria já deixar um elogio pra pintura. Que lindo tá isso aqui, cara. E criança é fogo. Eles até entram em um Samson que tava em cima de uma árvore. Tinha até um esqueleto ali, pô. O Spider ficou até feliz quando viu que o assento do esqueleto era certinho do tamanho dele. E criançada, a Tuki e a Kiri estão do lado de fora jogando umas florzinhas no que sobrou de um icrã lá, tipo prestando homenagem. Aí, velho, tudo isso aí, né, vai rolando até o Spider ver que precisa trocar a máscara de oxigênio dele. E, rapaz, esse aviãozinho despenca. Quase acerta a Tuki e a Kiri que se penduraram em cipó. E, por sorte, nada aconteceu com os meninos que despencaram junto com a nave, né? Mas quando chegaram no chão, saíram ali de boa, sem ferimentos. Olha que sorte. Agora a treta é que quando a parada toda desabou, espantou todos os jumentinhos com as coisas deles, inclusive os comunicadores e o bagulho de da máscara da aranha. E olha o que a Kiri fez. Como ela ficou presa na árvore com a Tuki, ela tipo se concentrou ali. Eu não sei dizer o que ela fez, nem ela sabe dizer o que ela fez. Só que os cipós desceram com as duas, né, bem devagarzinho, tá em segurança até o chão. A Kiri simplesmente consegue controlar a natureza de Pandora, velho. Ela vai ser muito importante em Avatar, cara. Ela tá colecionando esse tipo de momento. A Kiri fica meio sem jeito, né, por ter agido estranho. Só que fica claro que aquela ali não foi a primeira vez também que ela fez algo inexplicável, né? Só que tudo isso aí, cara, já é cortado com o Spider tremendo na base, porque o ar dele tá no talo. O negócio tá se complicando agora, cara. O Jake até tenta, né, contato com as crianças, mas não consegue, porque elas estão sem os radinhos, né? Mas aí o Netenha comenta que o Loak, né, tava falando sobre o campo de batalha e tal, né? Então ele já pensa, pô, o danado deve ter ido pra lá. Jake já dá um grito no Norm pra ele pegar o censo e ajudar nas buscas. Só pra vocês saberem, os pais adotivos do Spider estão com o Norm pra ajudar também. Junta toda uma galera ali. E aqueles cavalinhos, né, das crianças que acabaram fugindo, eles aparecem por ali, né, com as coisas das crianças. E como um deles estava ferido, o Jake e a Neytiri foi seguindo os rastros de sangue para tentar localizar as crianças, né, junto com o Norm que estava dando aquela ajuda na parte aérea. Mudando agora para as crianças, eles estavam procurando o caminho de volta e a Kiri tenta um caminho alternativo para ser mais rápido, né? Só que eles acabam em frente a um penhasco e, mano, a essa altura o Spider tá surtando, porque não tem como eles seguirem e eles vão ter que voltar. Pô, o Tarzan já tava sem ar para ir pelo caminho normal, imagina ter que voltar e recomeçar. Ele vai dar uma leve falecida. Então aqui ele sugere deles descerem aquele penhasco, só que nisso ela escorrega ali e acaba tombando o morro abaixo. O Jake continua com a galera procurando eles e até encontra aquele censo abandonado que eles tombaram agora há pouco. A Ney quase entra em desespero nessa hora por não achar eles, mas aí o Jake tá ali, né, pra dar aquela levantada e tal e continuar as buscas. Lembra que aquele caiu agora há pouco, né? A sorte é que tinha tipo um espaço ali bem onde ela caiu. Se não, a queda tinha sido gigante. Olha que roteiro danado. Mas mesmo assim, cara, é meio alto. Então o Loak e o Spider nem conseguem ver ela direito, se ela tá bem ali e tal. E a Tuki, tadinha, tá bem agitada, coitada. Mas aí ela mostra o que ela achou na cauda do Samson. E olha só o que que era. Um sinalizador, rapaz. Velho, o Loak nem espera. Já cata o negócio, carimba o céu. E aqui eu quero fazer uma pausa. Olha essa arte. Que negócio bem feito, rapaz. Cara, muito, muito, muito lindo. Toda essa combinação de cores de Pandora, do ecrã, o Samson ao fundo, o sinalizador sendo disparado para chamar a atenção da galera. Palmas tanto para o desenhista Guilherme Bambi quanto para Michael Attier e Wes Dzioba, que foi a galera que cuidou aí da pintura desse primeiro volume. Se eu errei aí na fala dos nomes, eu já peço desculpas, são nomes difíceis de escrever aí. Mas eu digo assim, do primeiro volume, né? Porque vocês vão ver aí que essas histórias de Avatar teve algumas alterações. Mas a gente vai falar disso depois, só lá na frente. Continuando a história, depois do sinalizador, as crianças são todas salvas, graças a ele estava todo mundo bem, o Spider atualiza o tanque da máscara dele, né, de oxigênio, a Neytiri, quando vê ele, parte pra cima do menino. Ah, você é um demônio e tal, fica longe da minha filha, não sei o que. O Jake até dá uma segurada de leve nela ali, mas na verdade ele fica de lado, pronto pro bote se precisar, né. E é a primeira vez que a gente vê um barraco da Ney com o Spider, porque o Spider não deixa passar essa não, velho, ele rebate ela falando que eles são a família dele, né.
e que a família real dele foi morta na guerra. E a Ney fala que quem trouxe a guerra pra Pandora foi o povo dele. Pô, velho, durante essa conversa dá pra ver maior preconceito da Ney, assim, com o Spider. Chega a dar até dó do menino, porque mesmo o Jake entrando no meio pra dizer que, tipo, pô, ele é uma criança e tal, ele não tem nada a ver com o passado, ele ainda assim acaba saindo meio que como errado ali, sabe? E essa conversa só não foi mais longe porque o nome gruda neles e avisa que eles acabaram de receber uma mensagem, né, daquela nave principal, daquelas do céu lá que estão vindo pra Pandora, sabe? E ia rolar uma transmissão daqui a pouco. Rola um corte e tá todo mundo sintonizado no telão da base pra mensagem, né, da General Frances Edmore. É uns nomes difíceis em Avatar, rapaz. Vocês viram que até os desenhistas é complicado. Você não encontra tipo um João da Silva. Mas enfim, né? Qual é a mensagem da General? Ela explica que está no comando de uma força-tarefa e a mensagem é direcionada para todos aqueles que estão ilegalmente vivendo, né, na base de Pandora. E ela é curta e grossa, fala que o que rolou no passado e eles usarem a base é um ato de terrorismo, da lei de sei lá de onde, número sei lá do que, parágrafo fulano de tal, de sei lá quem, e que vão ser punidos conforme esse artigo. Só para vocês saberem, a punição de terrorismo é a morte, tá? Entretanto, ela também oferece uma contraproposta, que é o seguinte: desiste da parada toda aí, entrega a base intacta para nós, que vocês estão tudo liberado e a gente devolve o emprego remunerado de vocês. Mas agora feriado não emenda mais, todo mundo vai trabalhar. Para dar uma reforçada no comunicado, Charles Stinger até fala que, velho, a gente não vê esses quintilhões de quilômetros para aprender geral. O negócio funciona bem melhor se vocês trabalhar com nós. John, não tô entendendo, quem é esse Charles Stinger aí que você falou? Velho, esse é simplesmente o cara que assumiu o lugar do Parker Selfridge como novo administrador-chefe da base ali de Pandora. Ele até fez algumas participações em Avatar, o Caminho da Água, mas foi assim, não foi nada muito ativo, né, marcante. Em outras palavras, se você tá procurando algum vilão para odiar no lugar do Parker Selfridge, fica de olho nesse cara que é um forte candidato no futuro. Mas de verdade eu fiquei super curioso para saber o que aconteceu com o Selfridge depois que foi expulso de Pandora. Enfim, né, galera, nisso tudo aí rola até umas trocas de olhar entre o Ney, o Jake, o Norm e os humanos da base também, que estão ficando agitados, né, principalmente, né, depois do fim da mensagem. A General dá a palavra dela, né, que vai ajudar eles se eles se renderem, né, mas ela também fala que vai matar geral se resistir. É 8 ou 80. Imagina a confusão dos humanos quando a transmissão acaba. Você é doido, tava pior do que portas de Americanas em dia de Black Friday. Só que o Jake reforça que eles vão seguir com o plano, né, de atingir os humanos antes de chegarem na órbita. O Nash, né, o pai adotivo do Miles, até confronta o Jake ali por causa do plano dar errado, porque pode acontecer. Mas o Jake fala, cara, que, pô, se não rolar, a gente vai para as montanhas e seja lá o que os humanos construírem em Pandora, eles simplesmente vão destruir até o negócio ficar tão caro para os humanos que eles vão ter que abandonar a exploração e caçar um outro planeta. Que vida bandida essa aí, rapaz. Vários humanos se revoltam com isso. Até a Mary, mãe adotiva do Miles, né, fala que tipo, pô, o plano B do Jake é tão insano que basicamente é colocar todos eles para usarem máscara pro resto da vida. Até porque alguns, né, deles só possuem avatares e ar-condicionado só tem na base. O Jake tenta explicar que um trato com o povo do céu não é garantia de nada, mas ele acaba ficando ali sem escolha e fala que, pô, quem quiser se entregar, coloca o nome em uma lista aí que eu vou deixar um módulo para vocês, né? O módulo é aquelas mini casas lá, sabe? Só que quem tiver comigo, meu, se prepara, o ataque começou. E é nesse climão aí, cara, que a reunião termina, né? E aí alguns minutos depois ali, né, o Jake, o Nome e a Neytiri se juntam, né, já com a lista. E para vocês terem ideia como o negócio estava feio ali, mais da metade do pessoal resolveu se entregar. A Ney até fala, né, que os humanos são fracos, tal, que não são confiáveis. Mas aí o Jake fala, meu, na realidade esse pessoal aí tá tudo com medo mesmo, velho. O próprio Jake meio que passou mal depois de comunicar o clã. Lembrando que eles estão vindo em 10 naves, galera. O normal era uma. Tenta imaginar o medo dessa galera. O Norm avisa então, né, que dentro de 26 horas eles estariam, né, entrando ali na órbita de Pandora. E esse capítulo se encerra com o Jake com cara de mal, reforçando que a melhor forma deles impedirem essa guerra é pegar todo mundo antes deles chegarem no solo de Pandora. Velho, que final tenso, várias ameaças, uma galera se rendendo, outra se preparando para a guerra, e nos próximos capítulos veremos a preparação do Jake com o povo nave em terra e no espaço para combate em gravidade zero contra o povo do céu. Vai rolar muito mais intrigas com a relação da Kiri com o Spider, algumas curiosidades sobre tortura nave que eu acredito que vocês não conheçam, o encontro tenso do Jake com a General Frances, muito mais tretas aí com os filhos do Jake, o início de uma nova guerra em Pandora, que vai rolar tanto em terra quanto no espaço, algumas partes em água, muito mais outras coisas incríveis. Aqui o negócio vai ser
doido. Esse foi um dos vídeos que mais me deu trabalho de fazer aqui pra vocês, ou pelo menos até o momento. Então já merece o seu like, se inscreve aí, ative o sininho pra ser avisado assim que sair a parte 2 dessa história. E deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa nova fase da família Sully. Fique à vontade para sugerir alguma história para ser contada aqui no futuro. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. E se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Um grande abraço a todos vocês e tchau!